Olá, tudo bem? Como passaram? Tudo em ordem? Desculpe o meu atraso aí no novo vídeo. Antes de mais nada, queria agradecer tanto carinho, tanta demonstração, por volta do meu aniversário. Eu sou muito grata, sempre muito grata para todos vocês que estão aí pacienciosamente comigo, né, acompanhando o nosso trabalho. Como vocês veem, tem uma série de recursos aí que vocês podem abrir mão, né? Inclusive o nosso livro Juntando Pedaços, no seu relançamento. O que mais eu posso dizer? A não ser da profunda gratidão que eu tenho por todos que incansavelmente aí trabalham comigo, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Minha gratidão, e a todos que estão aí me mandando mensagens, falando comigo. Enfim, sou muito grata, né? E assim, o que eu escolhi para falar hoje, né, nesse momento, foi porque aconteceu comigo mais uma ligação daquelas em que não tem nada a ver, né? De uma pessoa que se passa por um familiar ou mesmo dizendo que está em apuro e pede uma quantia em dinheiro, né? Quem de nós não passou por uma situação desta? São raras as pessoas que já não receberam uma ligação ou uma ligação de banco dizendo que a sua conta está isso, está aquilo. Enfim, as mídias já estão cheias, né, desse tipo de prevenção, né, que nós temos que tomar muito cuidado. E logicamente que sempre vão usar as pessoas de mais idade, porque nós com mais idade, o que parecemos ser é que nós temos uma ingenuidade maior e caímos com mais facilidade nesse tipo de golpe, tá? Então eu resolvi falar sobre essa mentira, porque nada mais é do que uma mentira. Nós crescemos e nossos pais nos ensinam a sempre buscar a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Quer dizer, se você quebrou o copo, vai ficar de castigo sim, tá? Tem que ter a responsabilidade. E é um tema que nós abordamos no nosso livro, que está aí à disposição, livro físico, livro digital, essa coisa toda. Você escolhe qual o melhor para você. E vamos descobrir que a mentira sempre vem de uma necessidade. Uma necessidade verdadeira ou uma necessidade fictícia. Normalmente está ligado à necessidade de ser aceito, de ser amado no meio em que vivemos. A mentira começa a aparecer por volta dos 5 anos, que a criança já descobre que se ela mentir, ela tem mais agrado, ela tem, né, se não contar uma verdade das suas artes, das suas travessuras, ela tem um momento maior de aceitação. E logicamente, à medida que cresce, a sofisticação desses comportamentos, eles vão acontecendo, até termos aí, né, quantos idosos você conhece que são verdadeiros, são mentirosos de carteirinha. Uma criancinha mentindo até que é engraçadinho, né? Fica bonitinho. Mas uma pessoa idosa mentindo, olha, é duro de aguentar. Porque a mentira, ela precisa e requer, né? Você sabe, quando você conta uma mentira, precisa de outras 7 mentiras para sustentar uma. E a verdade sempre vai aparecer, né? Com certeza vai aparecer. Pode levar tempo, mas sempre vai acontecer. Por isso que a gente odeia tanto os mentirosos. Porque tentam nos enganar. Pode ser pela justificativa de conseguir a nossa atenção, o nosso amor, e é uma situação em que nós, né, aquele que sofre a ação da mentira, se sente enganado, logrado, se sente um palhaço.
um verdadeiro palhaço. Quantas pessoas eu conheço que caíram nesses golpes aí e que têm vergonha de dizer que foi levado, né, que foi enganado, que foi logrado, enfim, não só pelos danos materiais, mas o dano moral que ocorre, tá? E isto, né, nos incomoda arduamente. Aos mentirosos de carteirinha, logicamente, modificar um comportamento e descobrir por que é que sente a necessidade de mentir é fundamental. Ele vai ser melhor, mas isto requer uma coisa chamada responsabilidade. Porque o mentiroso, ele tem que ser tão certo no que ele está dizendo, que ele passa a acreditar na própria mentira. E é necessário ele acreditar na mentira, na própria mentira, para que convença o outro daquela inverdade. É um processo muito interessante, né? Porque eu tenho que acreditar na minha mentira para que eu consiga passar para você uma verdade mentirosa. E você com certeza vai cair nela. Nada mais é do que a necessidade de afeto. É a grande competição afetiva que nós carregamos ao longo da nossa vida. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas você não acha que isso, a minha dependência afetiva de hoje, não está ligada lá atrás porque eu me senti rejeitado, enganado, minha mãe jurou amor e nunca me deu o amor que eu necessitava, enfim, eu virei um carente e que hoje eu tenho que mentir para as pessoas e que eu sou uma ótima pessoa, como menti lá atrás, de que eu era uma boa criança, um bom garoto, um bom isso, um bom aquilo. Normalmente o mentiroso se sente roubado, por isso que há necessidade de roubar. É interessante isso, né? Uma pessoa que se sente lesada, ela precisa lesar o outro para que o outro possa ter acesso ao que ele está sentindo. E se pararmos e pensarmos, né, o quanto nos sentimos lesados ao longo da nossa vida, nós vamos, enumerar uma série de elementos, desde a nossa tenridade até a idade que possamos ter. E se olharmos para nós, quando olhamos no espelho, nós vemos a nossa verdade. Falamos isso no outro vídeo. Por isso que o mentiroso ele tem que ser mais, ele tem que ter esse poder. Eu tenho o poder de mostrar para você o quanto eu me sinto lesado e roubado. E, importante, eu não ser punido por essa situação. Porque é muito difícil, confesso, a não ser que seja muito criança, você pegar, né, descobrir rapidamente a mentira. Você sempre vai levar um tempo, porque o mentiroso ele foge exatamente da responsabilidade de ser descoberto, de ser achado nas suas carências, na sua falta de afetividade, porque ele não troca, ele só quer te prejudicar, porque ele se sente prejudicado. E a punição, né, por ter feito uma arte, quando é pequenininho, aquela arte ingraciosa, mas quando tem mais idade é uma coisa dantesca, como acontece hoje, estamos falando aí de casos, eu preciso ter responsabilidade, eu não posso ter a responsabilidade, porque se eu tiver que ter responsabilidade, é a minha punição. A responsabilidade passa a ser a punição. Porque a mentira, gente, é uma linguagem diferente de uma visão de vida diferente. É aquela vida paralela, né? Uma vida paralela que se leva do que se desejaria que fosse, como desejaria que fosse. Então, o rapaz que liga para você dizendo que é seu sobrinho, que é seu filho, que tá...
em apuros, e essa coisa que até recentemente eu fiquei até sabendo de uma história em que ligaram para uma mãe com os filhos todos adultos, uma senhora já de idade, como o filho dela, e eles têm uma maestria muito grande, né? Porque vão conduzindo você na conversa até que você acha que a outra pessoa que está falando realmente é aquele teu parente, é aquele filho, enfim. E que ele estava com um apuro econômico. Gente, essa mulher gastou o que vocês não imaginam. Não imaginam. Até que, né, quando ela ligou pro filho, mas depois de já ter feito os depósitos, eu falei, como? Eu não te liguei. Aliás, eu nunca tive esse porém. E se eu tivesse porém, eu vou pessoalmente aí na sua casa e converso com você. Enfim, ela se sentiu lesada de todas as formas. E com muita vergonha, com certeza. E se nós pararmos e pensarmos, qual foi a melhor mentira que nós já contamos? Porque em qualquer momento dizem que é mentira branca. Não vai afetar o outro. Sabe aquelas coisas assim? Vamos sair? Ai, não posso. Eu tenho que digitar. É porque eu não quero sair. Então eu não assumo a responsabilidade da verdade de uma situação. Mas eu não quero magoar a pessoa. Você já magoa mentindo. Porque como a mentira tem pernas curtas, ela, um momento, vai parecer que você não foi, não aceitou o convite, porque você não estava a fim de ir. Então fica mais digno você colocar a real razão. Então vamos pensar, qual foi a sua melhor mentira? Quanto você precisou de mentira para sustentar essa danada dessa mentira? E quantas pessoas você envolveu nessa mentira? Porque às vezes a gente fala isso, por exemplo, para uma amiga, ai não, eu tenho um compromisso com não sei o quê, depois você com a outra amiga você fala, ai eu não estava afim e falei para ela que eu não podia ir, inventei uma história qualquer, né? E qualquer coisa você segura. Eu vou lembrei-me de um fato na adolescência, coisas e tais, uma amiga que ela ia encontrar-se com um rapaz, mas não queria, lógico, os pais contar para os pais e coisas e tais, ela disse, Rose, eu vou estar na sua casa, tá? Segura a onda. Tá, como amiga a gente sempre segura a onda, não sei se vocês já fizeram isso. Acontece que lá pelas quantas, isso foi de manhã, gente, à tarde, a mãe dessa criatura resolveu ir na minha casa para poder, ela tinha um recado, ela tinha que pedir algo para essa filha. E chegou na minha casa, gente, eu escondi debaixo da cama. Mamãe não sabia o que fazer, porque como é que ia explicar que a filha dela não estava em casa e já fazia tempo que tinha saído com outro cara? Olha o vexame que foi, olha o barraco que deu tudo isso. Eu fui cúmplice. Como muitas vezes nós somos cúmplices. Pelo menos na adolescência a gente era muito cúmplice. Então nós temos que pensar também por que eu precisei de mentir. Por que eu precisei omitir a verdade? Por que eu precisei aumentar um ponto? Porque também é uma forma de mentira, quando a gente aumenta um ponto. Ou porque eu reduzi a coisa, porque eu distorci um fato. Gente, a internet está cheia de fake. Está cheio de mentira em que a gente fica na dúvida. E são tão bons que desmentem tão bem que a gente fica na dúvida. Para aqueles que têm preguiça de checar uma notícia, cai facilmente numa inverdade. Quando nos olharmos, nós temos e enxergamos a nossa verdade. Então, veja, eu assumi meus cabelos brancos porque cansei, gente, cansei. E achei que o branco até que ficou legal. Então, olhe-se nos olhos. Se você não conseguir olhar-se nos olhos, quando se olhar no espelho, tente saber por que não conseguiu. Porque você está vendo a sua verdade, aquilo que o outro já está enxergando. Não que você não tenha percebido, não que você não saiba, mas que você gostaria de estar mentindo. Então é preciso, gente, todo dia estar muito atento diante das verdades. A verdade pode doer, não vou dizer que verdade não doa,
mas é a forma mais serena de termos boas relações conosco e com os outros. Uma boa semana para vocês. Beijo grande.